Farmer era um farmacêutico solitário que morreu por excesso de trabalho e renasceu em outro mundo. Porém, ao descobrir que tem o poder de criar tudo o que quiser, ele começa a criar remédios especiais para curar seus pacientes, mas agora todos o querem. A história começa com Farmer trabalhando 11 horas seguidas enquanto experimenta um novo medicamento para tratar o câncer incurável que acabou prematuramente com a vida de sua irmã mais nova. À meia-noite, ele deita no sofá do escritório para tirar uma soneca revigorante de 40 minutos, apenas para acordar momentos depois em um quarto estranho com uma empregada rechonchuda chamada Lati por perto, dizendo que foi atingido por um raio no dia anterior. Enquanto tenta responder, Farmer percebe que sua voz parece mais fina. Então ele olha pela janela e descobre que agora está de certa forma. Vendo isso, ele entra em pânico por um segundo e volta calmamente para sua cama, onde Lada, que está convencida de que ele perdeu a memória, aponta um pequeno espelho para ele para ver seu reflexo. Quando Farmer vê como ele parece jovem, ele percebe que na verdade morreu por excesso de trabalho e renasceu em outro mundo como um bebê Epo. Depois de processar isso, Farmer também descobre por Loti que agora ele tem a marca sagrada do deus da medicina, Panactius, em ambos os braços. Porém, como não acredita no folclore, Farmer o ignora e faz Law mostrar-lhe a mansão. Durante o passeio, Lota lembra a Farmer que ele é um nobre de uma família de formações reais que pratica as artes divinas e avisa que se ele não puder mais usar esses poderes, será renegado. Com isso, Farmer retorna ao seu quarto, preocupado com o que Loto o alertou anteriormente, e decide tentar usar as artes divinas. Para isso, ele relembra a estrutura molecular da água e acidentalmente libera um enorme jato d'água no jardim, confirmando que ainda pode utilizá-lo. Divertido, ele fica curioso e cria outras substâncias fascinantes apenas visualizando suas estruturas químicas. Depois disso, ele continua experimentando seus novos poderes até descobrir que sua mão esquerda pode criar substâncias, enquanto sua mão direita pode eliminar qualquer substância que ele criar. No dia seguinte, Farmer se encontra com seu tutor, um lindo milf chamado Allen, que imediatamente percebe seu comportamento estranho e decide relaxar durante o dia, dado o que aconteceu com ele. Na primeira lição, ela o leva a um rio próximo, mostra-lhe como criar uma lança mágica de água e incentiva-o a fazer o mesmo. Quando Farmer cria facilmente uma lança de água muito maior que a dela, Ellen fica tão chocada que saca um dispositivo para medir seu poder divino. Segundos depois de infundir sua magia nele, o dispositivo quebra, deixando Ellen ainda mais convencida de que algo está seriamente errado com a indústria farmacêutica. Depois de um pequeno surto, ela olha para ele como se ele fosse um monstro, porque ninguém jamais ultrapassou o medidor divino antes. Então ela percebe as marcas brilhantes em seus braços, observa-as e o avisa para nunca medir seu poder na frente de ninguém. Após a aula, Farmer e Ellen relaxam em um banco do lado de fora da mansão. Mas enquanto eles conversam, Farmer faz um pequeno anel com os dedos e espia através dele com o olho esquerdo. Só então ele vê uma varredura holográfica do corpo de uma lente e percebe um pequeno brilho azul nos dedos dela. Curioso, ele toca o dedo com indiferença. Mas quando Ellen recua de dor, ele pede desculpas, usa a técnica do anel no dedo novamente e percebe que acaba de descobrir outra habilidade que lhe permite digitalizar e diagnosticar problemas médicos em segundos. Confuso, ele pergunta a Ellen sobre essa estranha habilidade, mas ela imediatamente a reconhece como o olho divino de Panactius e fica visivelmente assustada com o poder irreal de Farmer. Ela se levanta e dá alguns passos para trás, claramente com medo do garoto que ela agora vê como a encarnação de Panateus. Porém, no momento em que ela percebe que ele não tem mais sombra, ela entra em pânico e foge gritando. No dia seguinte, seu pai, Bruno, recebe uma mensagem urgente de Ellen, alegando que ela não pode mais ser professora de farmácia porque está com febre alta. Curioso, ele chama Farmer ao seu alojamento e pede que ele conte o que aconteceu. Mas para evitar expor seus poderes ao pai, Farmer mantém suas respostas tão curtas e vagas quanto possível. Com isso resolvido, Bruno dá a ele uma poção e uma carta para entregar na casa de Allen mais tarde naquele dia. Porém, no momento em que Farmer sai do escritório, ele analisa o conteúdo da poção e descobre que se trata apenas de Red Bull medicinal. Então, antes de ir para a casa dela, ele prescreve uma dosagem de um bom remédio para a febre e sintetiza o remédio em pó. Momentos depois, ao chegar na casa de Allen, Allen se aproxima dele vestido como um gladiador do Velho Oeste. Confusa, Farmer chama o nome dela para saber se é realmente ela. Mas Ellen, que também está assustada, se esconde atrás da porta e pergunta a Farmer se ele está lá para eliminá-la por saber de um segredo. Para amenizar a situação, Farmer estende a mão para mostrar a Ellen que não está escondendo nenhuma arma. E Ellen, acreditando nele, finalmente se acalma e entra na sala. Após as gentilezas, Ellen pergunta a Farmer por que ele está ali, e Farmer diz que está entregando um remédio para seu pai e uma pomada que ele fez para curar seu dedo encravado. Ao ouvir isso, Ellen imediatamente enlouquece, com medo de que Farmer esteja tentando envenená-la, mas Farmer usa o infame falar senjutsu para acalmá-la e convencê-la a continuar ensinando-o. Quando ela finalmente fica quieta, ele lhe dá um buquê de suas flores favoritas para agradecer por tudo que ela fez por ele até agora. Então ele pede desculpas por perturbar a paz dela e a deixa em estado de choque.
Mais tarde naquela noite, a pobre Ellen passa algum tempo em seu escritório, completamente preocupada em tomar a substância branca e pulverulenta que a Pharma preparou para ela. A princípio, ela pensa em jogar tudo fora, mas quando ela se lembra que a divindade guardiã de Pharma, Panatius, é um deus benevolente, ela engole e toma a droga. Na manhã seguinte, ela visita a mansão da família, ainda vestida de gladiador, e encontra a Pharma passeando pelo jardim. Depois das gentilezas, ela garante que continuará ensinando-o, mas para manter seus poderes em segredo, ela o leva para uma ilha desabitada e passa o dia inteiro treinando em magia aquática na praia. No dia seguinte, Pharma relaxa na escadaria da mansão, usando seu olho divino para examinar todos os servos que passam. Em apenas alguns minutos, ele identifica vários problemas médicos que assolam todos os empregados que trabalham na mansão, incluindo Lottie, cujas mãos estão cheias de eczema, e registra suas descobertas em seu pequeno diário em seu colo. Depois disso, ele reflete sobre sua existência no novo mundo e imagina que se seu segredo for revelado, ele será processado. Como a melhor maneira de evitar isso é sempre cair nas boas graças do povo, Pharma visita depois o laboratório farmacêutico da mansão e usa o conhecimento médico que adquiriu em sua vida passada como farmacologista para criar um creme hidratante heparinoide para Lottie. Depois de entregar a ela, ele sintetiza mais remédios para tratar os demais empregados da casa e fica um pouco surpreso com a alegria de todos. Depois de distribuir os remédios, ele pergunta a Lottie por que eles eram assim, e ela responde que é porque eles, como servos, nunca receberam remédios de seus senhores antes. Com isso, Pharma fica confusa e pergunta por que isso acontece. Mas ela diz a ele que é porque o lixo egoísta, Bruno, se preocupa mais em examinar e tratar nobres de alta classe do que em criar e vender remédios que sejam acessíveis a plebeus como eles. Ao ouvir isso, Pharma fica triste, percebendo que a sociedade clichê baseada em classes que ele costumava ver no anime Isekai em sua vida passada é agora a mesma coisa que assola este mundo. No entanto, enquanto ele pensa nas altas taxas de mortalidade que isso pode ter causado e em como consertar, Lottie, que caminha ao lado dele, diz que nunca a examinou antes para saber exatamente o que havia de errado com suas mãos. Perturbado, Pharma mente para manter seus poderes em segredo e promete disponibilizar remédios para quem precisar de agora em diante. Tocada por seu comprometimento, Lottie relembra todas as coisas maravilhosas que ele fez por eles como plebeus em tão pouco tempo e promete que, no devido tempo, ele crescerá e se tornará uma grande formação. Na manhã seguinte, Pharma descobre por Bruno que sua irmã mais nova está com varicela e fica chocada com a existência de uma doença tão perigosa naquele mundo. Depois de alertar a mãe para ficar longe da menina para diminuir o risco de propagação da infecção, Bruno pede que Pharma a verifique, já que já teve catapora, mas avisa para ter muito cuidado ao manuseá-la para não se infectar novamente. Ao ouvir isso, Pharma fica chocado ao perceber que seu pai descobriu que ainda pode pegar catapora, embora isso ainda não tenha sido documentado nessa linha do tempo. Depois que Bruno vai embora, Pharma retorna ao laboratório e sintetiza uma cura para a varicela. Depois entra furtivamente no quarto de sua linda irmã mais nova, Blanche. Lá, ele diagnosticou a doença dela com seu olho divino, ignorando seus lindos sinais de alerta para ir embora antes que seu pai descobrisse e a fez prometer não contar a ninguém que ele estava lá. Depois disso, ele pega o remédio que sintetizou anteriormente, espreme-o em alguns macarons e dá para ela. Depois de comer os macarons com infusão de remédio, Blanche conta a Pharma que Bruno uma vez disse a ela que sua doença não tem cura, mas Pharma diz que acabou de ler a cura em um livro na biblioteca e a incentiva mais uma vez a manter esse segredinho. Depois a mão de Blanche coça, mas Pharma diz para ela não coçar para não expor o vírus nas feridas. Confusa, Blanche pergunta o que são os vírus, já que ela nunca ouviu falar deles antes, mas Pharma se alimenta com mais macarons e lê um livro para ela. Momentos depois, Bruno visita Blanche e percebe que ela já está recuperada. Curioso, ele pede que ela explique o que aconteceu, mas ela fica quieta para manter Pharma em segredo. Mais tarde, Pharma retorna ao seu laboratório, reflete sobre tudo o que aconteceu até agora e teme poder se colocar em perigo se continuar usando esses poderes de forma descuidada. Então, para não se sobrecarregar novamente, ele faz um microscópio em miniatura capaz de ampliar para ver bactérias e promete mostrar a Blanche em breve, apenas para ser chamado ao escritório de Bruno momentos depois. Lá, Bruno diz a ele para se preparar para uma ligação de emergência para sua imperatriz, a Imperatriz Elizabeth. Mas quando Pharma está prestes a fazer isso, ele percebe seu pai tossindo violentamente e decide examiná-lo com seu olho divino. Infelizmente, antes de conseguir um diagnóstico, Bruno percebe que ele está fazendo aquele estranho anel no dedo e pede uma explicação. Para não se expor, Pharma muda de assunto perguntando-lhe sobre a natureza da doença da rainha. Como informações como essa são altamente sigilosas, Bruno avisa que não pode correr o risco de divulgá-las ali, e o incentiva a se preparar para partir. Mais tarde naquela noite, Bruno e Pharma chegam ao palácio de Elizabeth. Porém, antes de entrar em seu quarto, Bruno se encontra com o médico-chefe da corte, Claude, e pergunta sobre seu estado. Em resposta, Claude explica que seus pulmões enfraqueceram consideravelmente, sem saber que Pharma ouve a conversa.
Quando eles entram no quarto de Elizabeth, Pharma vê a mulher doente de meia idade deitada indefesa na cama e fica ansiosa para diagnosticar sua doença. Por enquanto, ele se comporta e ajuda o pai com equipamentos médicos, enquanto o pai faz um exame médico nela. Assim que termina, Bruno se encontra com Claude e outro funcionário apresenta seus resultados a ambos e avisa que eles acabarão com o sofrimento de Elizabeth. Pharma ouve isso, mas mantém a calma, segue o pai para fora da sala e o ajuda a sintetizar uma poção anestésica. Pouco depois, Bruno volta para Elizabeth com a poção, coloca uma máscara de gás em seu rosto e a incentiva a inalar os vapores anestésicos. Enquanto isso acontece, Pharma ouve Claude e o outro oficial sussurrando entre si para preparar a eutanásia e o funeral de Elizabeth no dia seguinte. Recusando-se a deixar isso acontecer, Pharma ativa seu olho divino e examina seus pulmões por vários segundos até descobrir que ela tem câncer de pulmão, pneumonia, tuberculose e uma série de outras doenças pulmonares, o que confirma que ela tem o que é geralmente conhecido como doença da morte branca. Depois, ele prepara uma receita de 4 remédios para combater a doença em sua cabeça, mas quando ele está prestes a contar a Elizabeth seu filho pequeno, o príncipe Luís, de repente corre para o quarto dela, ajoelha-se ao lado da cama com lágrimas no rosto e começa a chorar, temendo perder a mãe. Ao ver a dor e o sofrimento que Elizabeth e seu filho acabaram de suportar, Pharma respira fundo, caminha corajosamente até sua cama de doente e pede permissão para tratar sua doença usando seu novo remédio. A sala inteira entra em choque, mas antes que Bruno possa afastá-lo, Elizabeth o nota e pergunta se ele tem certeza de que pode tratar a doença dela. Quando Pharma garante a ela que está confiante de que sim, a pobre mulher lhe dá uma última olhada e finalmente permite. Imediatamente após sua façanha ousada, Pharma retorna ao seu laboratório farmacêutico na mansão, barrica a porta com magia de gelo e começa a desenhar estruturas e compostos para sintetizar mais tarde. Infelizmente, ao começar a sintetizar a primeira droga, Bruno, que está batendo na porta desde então, finalmente consegue, distraindo Pharma e exige saber o que diabos está fazendo. Sem hesitar, Pharma diz que está tentando curar Elizabeth, mas Bruno diz que a doença dela é incurável e discursa sobre tratar um paciente moribundo com amor e respeito. Depois de ouvir seu discurso retórico, Pharma avisa que seu remédio vai funcionar e continua sintetizando o primeiro medicamento para Elizabeth. Recusando-se a ser ignorado, Bruno estende sua varinha para a frente, ataca Pharma com magia de gelo e ameaça causar danos maiores se Pharma não lhe disser o composto exato que ele está tentando sintetizar. Para amenizar a situação, Pharma pede a seu pai que abaixe a varinha para não destruir o laboratório. Mas mesmo assim, quando Bruno o ataca, ele monta uma barreira de gelo e bloqueia todo o ataque. Vendo isso, Bruno exclama em estado de choque, especialmente depois de ver Pharma lançar um feitiço de tão alto nível sem varinha ou encantamento. Porém, apesar de ter medo de quem ou o que quer que seu filho tenha se tornado, Bruno ousadamente pede que a Pharma se identifique. Quando Pharma se recusa a falar, Bruno pega o diário, confere e pede que Pharma explique todo o jargão que ele escreveu ali. Quando Pharma lhe conta que são remédios novos com os quais ele sonhou no dia em que foi atingido por um raio, Bruno se acalma, percebe o brilho da marca sagrada de Panateus em sua camisa e conclui que o deus da medicina concedeu uma bênção a seu filho. Sem tempo a perder, Pharma implora ao pai que o deixe terminar o medicamento de que Elizabeth precisa antes que seja tarde demais. E Bruno, sendo um homem disciplinado, permite. No momento em que Farmer volta ao trabalho, Bruno se lembra de como seu filho era estúpido e pergunta mais uma vez a Farmer se ele é realmente seu filho. Depois de garantir a Bruno que sim, Farmer sintetiza o resto do remédio e se aproxima da cama de Elizabeth, segurando uma travessa e usando uma máscara nasal. Depois de obter permissão dela para agir livremente, ele tira uma lâmina da amostra de escarro dela, coloca no microscópio em miniatura que ele fez anteriormente e a ensina como ver através das lentes. Quando Elizabeth faz isso, ela vê todas as bactérias que vivem na amostra e exclama em estado de choque, alegando que muitas delas se parecem e se movem como criaturas. Depois disso, ela pede a Claude que olhe dentro do microscópio, mas quando o faz, ele exclama em estado de choque e passa para os outros nobres cabeças de vento na sala, causando um rebuliço. Logo depois, Elizabeth pede que Pharma explique o que acabaram de ver e ele passa a descrever os micro-organismos e as doenças que causam, acrescentando que seu tratamento levará cerca de 6 meses para funcionar corretamente. Ao ouvir tudo isso, Elizabeth permite que ele administre o remédio. Então Pharma mistura os líquidos e os sólidos em 2 xícaras, bebe primeiro o conteúdo de uma xícara para provar que não a está envenenando e a observa fazer o mesmo. Depois ele diz a Elizabeth que virá todos os dias para administrar a droga nela, então enfrenta a multidão em seu quarto e promete a todos que a morte branca não será mais incurável quando a droga funcionar. Mais tarde naquela noite, a caminho de casa, Bruno olha para Pharma algumas vezes, relembrando todas as vezes que ele falhou em ser um pai adequado para ele e finalmente conclui que o Pharma à sua frente não é seu filho. Ao amanhecer, eles chegam à sua mansão.
Mas antes de entrar, Pharma puxa conversa com seu pai e lhe dá uma dose menor do remédio de Elizabeth para curar sua tosse violenta. Com isso, Bruno percebe que Pharma foi realmente abençoado por Panatius, então ele recolhe o remédio e elogia Pharma enquanto se condena. No entanto, em vez de receber toda a glória, Pharma dá algum crédito ao pai por ensiná-lo a lidar com um paciente. Em seguida, ele estende um aperto de mão de parceria ao pai e Bruno aceita. 3 meses depois, Pharma e Bruno sentam-se juntos no escritório para trocar conhecimentos e informações como tem feito desde a visita de Elizabeth. Depois de examinar alguns papéis, Bruno avisa a Pharma que um contingente da Faculdade de Medicina saiu, exigindo que Pharma fizesse a receita desse estranho novo medicamento que está dando a Elizabeth, mas depois pede que ele não se preocupe, pois já os mandou embora para manter sua receita em segredo. Ao ouvir isso, Pharma garante ao pai que planeja divulgar a receita ao público em geral assim que descobrir uma receita simples que qualquer pessoa possa seguir. Isso deixa Bruno imensamente impressionado com sua gentileza. Com isso resolvido, ele diz a Pharma que haverá alguns canalhas presunçosos e retrógrados que chamarão sua inovação de heresia e tentarão se livrar dele, e depois o avisa para ficar vigilante para evitar ser pego de surpresa. Dito isso, eles continuam discutindo outros assuntos até que Pharma lembra que é hora de administrar a dosagem diária de Elizabeth e vai para o palácio. Depois, Bruno confere mais pesquisas impressionantes da Pharma, chamando-a de farmácia herética, e de repente se lembra de ter conhecido um homem acorrentado há algum tempo e de ouvi-lo falar sobre uma verdade escondida em seu mundo. Momentos depois, quando Pharma chega ao palácio, um dos servos superiores da casa, Noah, o chama de lado para uma breve discussão. Lá, ele diz a Pharma que Elizabeth está pensando em recompensar seu grande serviço à nação assim que ela estiver curada, então pede que ele nomeie seu desejo, esperando secretamente que seja fama, dinheiro e todos os vilões mais grossos do país. No entanto, quando a indústria farmacêutica lhe diz que deseja abrir uma farmácia na capital para fazer remédios acessíveis para todos, tanto nobres quanto plebeus, Noah olha para ele como se ele tivesse perdido algumas células cerebrais e o deixa ir. Não muito depois, Pharma visita Elizabeth em seus aposentos privados, administra sua dose diária e discute com ela os riscos dos ensaios clínicos. Depois disso, Elizabeth fica um pouco preocupada com a possibilidade de não ser digna do trono, especialmente depois de sofrer de tal doença, mas Pharma garante-lhe que o seu filho, Louis, juntamente com vários milhares de plebeus, ainda a ama e respeita. Divertida com suas doces palavras, Elizabeth solta uma boa risada e lhe deseja boa sorte enquanto ele se despede. Vários meses depois, Elizabeth finalmente se cura de sua doença e convida Bruno e Pharma para um grande baile para comemorar o sucesso de seu medicamento. Após as cortesias necessárias, ela concede a Bruno a propriedade das terras de Marsella como seu governador e promove Pharma de aprendiz comum a farmacêutico real oficial. No início, a última célula cerebral de Pharma fica atrasada porque ele não consegue processar o que está acontecendo. Mas depois de ser repreendido por seu pai, ele recupera os sentidos, faz um juramento a Elizabeth e recebe seu novo distintivo. Logo depois, Elizabeth também lhe concede permissão especial para abrir uma farmácia na capital, graças a Noah tê-lo delatado, e o incentiva a continuar se dedicando a ela e ao resto do império, com o que a Pharma concorda de todo o coração. Terminada a cerimônia, a Pharma retorna à mansão de seu pai, apenas para descobrir que Elizabeth já havia reunido uma equipe de engenheiros de primeira linha para começar a construir sua farmácia o mais rápido possível. Inicialmente, Pharma teme que possa apressar os projetos e estragar tudo, mas, felizmente, Alan aparece no último minuto e pede que ele, junto com os engenheiros e o lobby, ignore os detalhes desnecessários e se concentre nos projetos da farmácia. Poucos dias depois, a construção começa e os engenheiros fazem um dia de campo, transformando sua planta em uma linda farmácia. Durante um de seus dias de inspeção, um engenheiro se aproximou e perguntou como ele gostaria de nomear a farmácia quando ela estivesse concluída. Depois de pensar um pouco, a Pharma acidentalmente deixa escapar a palavra Parallel World Pharmacy, e os engenheiros imediatamente decidem dar esse nome à farmácia. Algumas semanas depois, eles terminaram a construção, colocaram a nova placa com o nome na vitrine da loja e fizeram a Pharma tentar desesperadamente explicar sua escolha a Allen, que apenas o incentiva a relaxar. Enquanto os trabalhadores dão os últimos retoques no prédio, um canalha gordo que lidera a única guilda de farmacêuticos plebeus do reino, Varon, de repente aparece falando mal do lugar e exigindo ver o proprietário. Quando Pharma lhe diz que ele é o proprietário, Varon olha para a vitrine e começa a fazer comentários sarcásticos sobre a estrutura. Imperturbável, Pharma retribui o sarcasmo, chocando Varon, então ele pergunta se ele precisa se juntar à guilda para operar. Como Pharma é basicamente um aristocrata, Varon diz que ele não precisa se associar, então Pharma decide não fazê-lo. Com isso resolvido, Varon o condena pelo alto preço que ele cobrará de seus medicamentos assim que abrir formalmente. Mas quando a indústria farmacêutica lhe garante que tornará os medicamentos acessíveis aos cidadãos, Varon recua em estado de choque e desmaia. Felizmente, antes que ele machuque o pobre menino,
Ellen entra equipada com seus ordenadores de mamãe, enquanto eles desafiam as leis da física do movimento e ameaça esmagar seu Schlong de 10 centímetros se ele ousar ameaçar a Pharma. Temendo por sua vida, o covarde pede desculpas por suas ações anteriores e foge como o idiota que é. Após a briga, Pharma, Ellen e Lottie passam as próximas horas em seu novo escritório verificando e confirmando seu novo estoque, vendas e interações com os clientes. Quando terminam, o setor farmacêutico, que é um cara muito científico, fica um pouco preocupado com quem contratar para cuidar da contabilidade. Só então Lottie se oferece para fazer isso por ele, alegando que sabe matemática. No entanto, como a indústria farmacêutica não pode ter alguém tão pequeno quanto ela cuidando de seus números, ele a contrata para assumir tarefas menores. Então ela vai parar de implorar por um emprego e continuar pensando em quem contratar para administrar suas contas na perfeição. Mais tarde naquela noite, ele retorna à mansão de seu pai e encontra vários servos reunidos em torno de Cedric, um contador prolífico, chorando porque ele está se aposentando. A princípio, a Pharma fica surpresa com a decisão repentina. Mas depois de saber por Cedric que está se aposentando por causa de uma lesão no joelho, ele se oferece para tratar o joelho em sua farmácia se concordar em trabalhar como contador e corre para o escritório de seu pai para pedir permissão para contratá-lo. Depois de ouvir seu pedido, Bruno concede permissão e também lhe dá um grande baú de moedas de ouro, instando-o a usá-las para administrar sua farmácia. Vendo isso, a Pharma hesita em aceitar uma quantia tão grande, mas Bruno insiste que ele aceite o dinheiro e Cedric como apoio para seu novo empreendimento e lhe deseja sorte. No dia seguinte, Pharma alinha sua nova equipe na frente de sua farmácia, faz um longo discurso sobre os objetivos, aspirações e planos de longo prazo da farmácia e declara oficialmente o prédio aberto para a operação. Um mês depois, Pharma e Ellen enfrentam problemas para atrair tráfego para sua loja. Durante uma de suas reuniões, Pharma vasculha suas células cerebrais para solucionar o que poderia ter acontecido. Mas Ellen diz a ele que é natural que as coisas sejam tão difíceis no começo. Momentos depois, a dupla se encontra com Cedric na sala de conferências para discutir longamente esse assunto pendente. Para começar, Pharma afirma que está ansioso por tratar mais os plebeus do que os nobres, porque muitos deles não têm acesso a cuidados de saúde eficientes. Mas agora que eles não conseguem nem convencer as pessoas a tratá-los com condescendência, isso está se tornando um grande problema. Felizmente para eles, Lottie, que por acaso é a única com um cérebro funcionando entre eles, de repente invade a sala, segurando um monte de lençóis, e diz que enquanto eles estavam ocupados deprimidos, ela conduziu uma pesquisa com 100 moradores da cidade e obteve algumas respostas interessantes. Ao ouvir isso, Pharma e os outros permitem que ela anuncie os resultados, e ao fazê-lo descobrem que a maioria dos plebeus fica intimidada não apenas pelos preços dos medicamentos, mas também pela interação com nobres como Pharma, especialmente com todos os truques sofisticados espalhados pelo prédio. Depois de ouvir tudo o que Lottie acabou de dizer, Pharma e a sua equipe apresentam imediatamente soluções sensatas para os problemas mencionados. Mais tarde naquele dia, o primeiro cliente regular da Pharma, Ginny, entra na loja, compra 3 medicamentos cristalizados com vitamina C para seus marinheiros no mar e sai depois de engolir um pouco de água. Logo depois, Pharma sai da farmácia para fazer uma pausa e avista Ginny em um canto, discutindo algo suspeito com 2 comerciantes disfarçados. Quando ele está prestes a investigar o que poderia estar acontecendo, sua mãe e seu pai aparecem de repente, vestidos com disfarces muito piores do que os óculos Clark Kent do Superman. Pharma obviamente os reconhece logo de cara, então ele abandona sua investigação, os leva para sua sala de espera e os recebe lá. Após as gentilezas, Bruno pergunta a Pharma se ele poderia fazer um tour por toda a farmácia, e Pharma felizmente faz isso nos próximos minutos. Após o passeio, todos voltam para a sala de espera, onde Bruno pergunta a Pharma se ele conseguiu atrair plebeus para sua farmácia. Com um olhar triste, Pharma diz ao pai que eles estão lutando para que os plebeus se sintam bem-vindos. Mas sua mãe sugere vender cosméticos primeiro aos aristocratas, para que sua popularidade possa atrair mais tarde os plebeus, quando perceberem que os preços eles são acessíveis. Ao ouvir isso, Pharma imediatamente vê a engenhosidade da ideia de sua mãe. Mas o problema agora é que ele realmente não se interessou por cosmetologia em sua vida passada, então ele tem um conhecimento muito limitado nessa área. Mesmo assim, ele reconhece a ideia dela e busca conselhos sobre quais produtos ele deve se concentrar na criação. Sem hesitar, ela manda ele fazer produtos para a pele, mas Bruno avisa para nunca fazer maquiagem em pó branco, pois percebeu que além de serem tóxicos, eles encurtam a vida das mulheres que os usam. Impressionado com a inteligência de seu pai, Pharma revela que a maquiagem em pó branco contém produtos químicos tóxicos, como chumbo branco e mercúrio, que podem ser mortais quando absorvidos ou ingeridos. Como se não bastasse, Bruno acrescenta ainda que algumas senhoras passaram por um procedimento perigoso chamado sangria repetida, que consiste em drenar o excesso de sangue do corpo através de pequenas incisões, tudo apenas para obter uma pele pálida que significa beleza. Na verdade, ele acha absolutamente irritante que as mulheres de sua época arriscassem suas vidas apenas para ficarem bonitas, mas sua esposa discorda. À medida que a discussão continua, um servo invade repentinamente a sala em busca da ajuda de Pharma, para examinar uma nobre senhora que acabou de desmaiar. Sem tempo a perder, Pharma pega seu equipamento e corre até a carruagem onde está a nobre senhora Chloe.
Lá, ele a examina com seu olho divino e descobre que os múltiplos cortes em seu braço, causados por repetidas sangrias, infeccionaram e agora a estão deixando doente. Após o diagnóstico, ele informa a pobre senhora sobre seu estado e a incentiva a retornar com ele à farmácia para que ali possa tratá-la adequadamente. Algumas horas depois, a farmácia trata Chloe e senta-se com ela para discutir por que ela está se submetendo ao procedimento. Como a maioria das mulheres, a romântica incurável admite que fez o procedimento porque foi rejeitada por um aspirante a Andrew Tate que afirmava amar mulheres de pele clara. Com pena dela, Pharma dá-lhe alguns medicamentos e uma dosagem a seguir durante os próximos dias. Depois pede-lhe que pare de usar maquilhagem em pó branco, pois pode encurtar a sua vida. Como esperado, a criança mimada começa a chorar e a dizer a Pharma que ela só quer ser desejável para sua paixão perdedora. Com pena dela, Pharma promete preparar cosméticos adequados para ela e depois a incentiva a voltar à farmácia na semana seguinte. Poucos dias depois, Pharma testa um de seus protótipos em seu rosto, deixando-o parecendo um palhaço. Quando os outros veem isso, a princípio riem dele. Mas depois que Pharma explica o produto para eles, eles percebem o quão tóxico o velho pó branco é para a pele e aconselham que ele fale com Elizabeth para proibir aquele produto maluco para fazer xixi. Alguns dias depois, Chloe volta para buscar seus cosméticos, e Pharma dá a ela um sabonete facial, um hidratante e, por fim, o creme de maquiagem, não o pó. Chloe fica um pouco hesitante em usar o creme no início, mas quando Pharma explica os benefícios para a saúde, ela muda de ideia. Em seguida, Allen passa um pouco de glitter no rosto, deixando-o com um brilho lindo que a encanta. Após seu encontro com Chloe, Pharma e sua equipe saíram às ruas e ofereceram cremes cosméticos gratuitos aos plebeus. Depois de confirmar que o acordo é autêntico, inúmeros plebeus escolhem seus cremes de graça. Em um dia, a farmácia da Pharma fica lotada de clientes, plebeus e nobres, o que os deixa felizes. Em algum momento, Pharma ouve Chloe reclamar que o creme que ela trouxe para suas amigas já está esgotado. Então ele a leva para uma sala privada e diz que é porque a demanda é muito alta para a produção. Ao ouvir isso, Chloe sugere que ele faça parceria com a empresa de seu pai para criar uma subsidiária independente de cosméticos, tendo ele como único proprietário. Embora a Pharma esteja um pouco confusa no início, quando Cedric oferece seus 2 centavos sobre o assunto, ele finalmente concorda com a oferta dela. Um mês depois, Chloe abre a subsidiária, mostra o local à Pharma e faz com que ele contrate um grupo de mulheres altamente competentes para trabalhar lá. Poucos dias depois, Pharma se encontra com Elizabeth em seus aposentos e lhe dá um brilho labial medicinal que acabou de inventar. Depois de vê-la usá-lo, a Pharma agradece por proibir o pó branco e promete divulgar algumas de suas receitas ao público para que outras empresas possam copiá-las. Dias depois do encontro, Pharma e Bruno viajam para Marsella, cidade que Elizabeth concedeu a Bruno anteriormente para conferir. Ao chegar, Bruno se reúne com as autoridades que supervisionam o comércio e os assuntos de Estado para discutir assuntos urgentes. Mas enquanto o faz, ele incentiva a Pharma a deixar a conversa chata com eles e se divertir na praia com a cunhada para alertá-lo para não entrar na água sem um adulto. Ao ouvir isso, Pharma grita de felicidade e corre direto para a praia, onde encontra Blanche e Law fazendo um castelo de areia. Enquanto ele verifica o castelo de areia que construíram, Blanche de repente pergunta se ela pode mergulhar na água com Lot, mas Pharma diz a ela que o pai deles os avisou para não entrarem na água. Com isso, Blanche coloca sua linda cara de cachorrinho, prende seu corpo de 50 libras em Pharma e, ao lado de Lana, implora que ele deixe todos entrarem na água. Incapaz de resistir à sua fofura, Pharma eventualmente muda de ideia e permite que eles entrem na água. Logo após eles saírem, Ellen, que esteve logo atrás deles o tempo todo, chama Pharma, veste seu maiô e corre em direção ao mar para se divertir. Depois, Pharma vê Blanche se divertindo com Law e de repente relembra a última lembrança de sua irmã na praia na Terra, quando ela ainda estava viva. Na época, a pobre menina era igualzinho a Blanche e queria brincar com ele no mar. Mas como ela era muito pequena, ele não deixou. Com isso, a ex-irmã de Pharma teve um ataque de raiva e quase desmaiou. Então, para acalmá-la, Pharma, ainda no seu outro eu, prometeu deixá-la entrar na água no próximo verão, sem nem perceber que já estavam passando o último verão juntos. Naquele exato momento, ele sai de sua recapitulação de memória apenas para ouvir Lota gritando enquanto aponta para Blanche, que está se afastando da costa por uma correnteza. Sem hesitar, Pharma mergulha na água, nadando o mais rápido possível para salvar Blanche a tempo. Em pouco tempo, ela afunda no abismo e Pharma, recusando-se a perder sua irmã novamente, mergulha abaixo da superfície e nada o mais rápido que pode para alcançá-la. Quando sua irmã afunda ainda mais rápido, ele entra em pânico e solta um grito aterrorizante que acidentalmente ativa o atributo negativo de suas artes divinas, que ele usa para dividir o oceano e criar um buraco enorme, deixando sua irmã e Allen na areia seca dentro dele. Após a aprovação, Allen tira a poeira de seu corpo e percebe que Pharma brilha em azul claro. Suas mãos se estendem em direção ao mar aberto enquanto ele segura sua irmã inconsciente e tenta investigar o que aconteceu. No momento em que ela percebe que Pharma pode ter criado outra habilidade aterrorizante, ela olha para ele com medo do que ele está se tornando.
Momentos depois, Pharma traz Ellen e Blanche de volta à costa. Enquanto ele gentilmente acaricia sua pobre irmã enquanto ela arregala os olhos, Allen informa que ele apenas usou artes de atributos negativos para apagar toda a água do mar naquele buraco, algo que ninguém jamais fez antes, e Pharma, percebendo o olhar aterrorizado no rosto de Lottie, percebe que está em apuros novamente. Só então, Allen dá um total de 360 e o elogia por fazer o que for preciso para salvar sua irmã, deixando Pharma orgulhosa e feliz por ter salvado Blanche a tempo. Algumas noites depois, Pharma retorna à capital e reflete sobre o poder perigoso que descobriu outro dia, quando Lottie de repente se aproxima dele em sua cama para ver como ele estava. Depois de receber sua aprovação para sair, Lottie fica e garante que, apesar de ele supor que ela estava com medo dele, ela estava maravilhada com sua arte. Dito tudo isso, ela pede desculpas por ter sido inútil quando Blanche mais precisava dela. Mas quando Pharma garante que está feliz por ela ter ficado na loja, ela fica um pouco molhada lá embaixo, deseja-lhe uma noite maravilhosa e sai da sala sorrindo. Enquanto isso, um grupo de inquisidores do templo sagrado, totalmente pingados em macacões brancos, se reúne em um prédio secreto durante uma forte chuva para discutir relatos de um menino sem sombra que apagou a água do mar sem uma varinha antes. No início, a maioria deles não acredita na notícia porque parece impossível, mas depois de verem provas de que isso realmente aconteceu, eles percebem que estão lidando com um herege e imediatamente fazem planos para contatar seus irmãos na capital para encontrar o menino. No dia seguinte, Pharma reabre sua farmácia e é inundado por dezenas de clientes que desejam obter um ou dois dele. Porém, como os negócios continuam normalmente, ele percebe dois homens disfarçados e vestidos de branco na esquina e se aproxima deles, perguntando se estão ali para comprar drogas. Porém, em vez de responder, os dois idiotas apenas olham para ele e vão embora sem dizer uma única palavra. Depois, Pharma pergunta a Lottie e Ellen sobre os dois caras misteriosos que ele viu antes e elas dizem que também ficaram assustadas com eles. Ao ouvir isso, eles decidem avisar os guardas para ficarem atentos e continuarem fazendo suas coisas. Bem cedo na manhã seguinte, uma pessoa misteriosa dirige uma carruagem cheia de lama e gosma até a farmácia de Pharma, no momento em que os guardas estão prestes a abrir o dia e destrói a maior parte da infraestrutura de lá. Quando Bruno ouve isso do guarda de plantão, ele desmaia, declara guerra a quem fez isso, depois diz ao guarda para informar Elizabeth sobre o que aconteceu e o dispensa. Em seguida, Bruno pergunta a Pharma se ele tem algum suspeito em mente, mas Pharma avisa que ele lhe dê mais tempo para coletar informações e depois vá para sua farmácia. Chegando lá, ele pede a Cedric uma avaliação dos danos, mas Cedric diz que, embora tenham retirado a carruagem do prédio, ainda estão tendo dificuldade para remover toda a sujeira da farmácia. Com isso dito, ele purifica o mau cheiro do ar e continua discutindo com Pharma, quando Jim, seus meninos e um grupo de outros plebeus aleatórios aparecem de repente para ajudar a acelerar a limpeza. Momentos depois, enquanto o trabalho continua, uma nobre senhora de repente entra correndo no complexo, pedindo a Pharma que a siga até sua carruagem para tratar seu pai, que desmaiou de insolação. Sem hesitar, Pharma deixa a limpeza para seus subordinados e cavalga no cavalo da senhora com ela sentada atrás dele em direção a uma colina remota, longe da capital. Ao chegar, ele fica desconfiado de ter sido enganado, mas antes que ele possa reagir, a garota desaparece e os inquisidores das vestimentas brancas o cercam, exigindo saber se ele é o garoto que procuram. Antes de responder, ele percebe suas vestes brancas e lembra que Allen uma vez lhe disse que as pessoas vestidas como eles são os infames magos do escritório da Inquisição, uma organização que elimina espíritos malignos e hereges usando artes divinas. Então, em vez de responder imediatamente, ele mantém a calma e espera pela ação deles. Em pouco tempo, o líder do grupo, Solomon, se apresenta e pergunta a Pharma se ele é realmente o garoto sem sombra. Quando Pharma não responde, Solomon conta todas as coisas ousadas que fez desde que foi atingido por um raio e depois o chama de espírito maligno disfarçado de menino. Imperturbável, Pharma diz ao grupo de intrometidos irritantes que ele não é um espírito maligno. Mas só para ter certeza de que ele é humano, Solomon diz para ele levantar as mãos e dar 10 passos para trás. Depois que Pharma faz o necessário, eles imediatamente ativam uma armadilha mágica predefinida no solo e prendem Pharma. Mas, para sua surpresa, Pharma destrói facilmente o selo mágico em segundos, deixando-os chocados e com medo de seu poder. Ele então tenta mais uma vez dizer aos tolos que ele é um dos mocinhos, mas eles o ignoram, andam em círculo ao redor dele e o atacam com vários elementos. Para seu primeiro ataque, um feitiço de fogo, Pharma sintetiza nitrogênio sólido para bloqueá-lo. Então ele elimina todo o oxigênio daquele espaço e apaga o fogo. Recusando-se a desistir, eles seguem o ataque de fogo com um ataque de gelo. Mas quando Pharma bloqueia, eles recuam em estado de choque e combinam todos os seus poderes em um único ataque. Depois liberam-no como uma explosão de gelo para acabar com ele. Depois que a poeira baixa,
Todos avistam Pharma olhando para eles de dentro do iceberg em que o prenderam, mas antes que eles possam reagir, ele quebra o iceberg, derruba Salomon do cavalo, libera a familiar aura azul clara ao redor de seu corpo e com sua marca Panatheus brilhando através de sua camisa, dá-lhes uma última chance de se retirarem. Ao ver o brilho da marca sagrada através de sua camisa, Salomon junta tudo e conclui que Pharma é de fato a reencarnação de Panatheus, assim como Allen fez antes. Pharma fica chocado ao ouvir isso, mas antes que possa explicar que é verdadeiramente humano, Solomon e seus homens se curvam e o adoram. Depois disso, Solomon pede desculpas em nome de todos, expõe o ferimento sangrento que recebeu ao cair do cavalo e pega sua faca para acabar com sua própria vida como expiação por seus pecados. Recusando-se a deixar isso acontecer, Pharma o interrompe, examina a fratura com seu olho divino, e não apenas descobre que a fratura é exposta, mas também descobre que terá que operar o osso da perna para curá-la. Essa constatação imediatamente provoca arrepios na espinha, porque ele nunca realizou uma cirurgia antes, mesmo em sua vida passada. No entanto, dada a gravidade da situação, ele cria algumas bolas de aço, conjura um leito de pedra improvisado e instrui os outros a colocarem Solomon para que ele possa administrar os primeiros socorros em seu ferimento no local para prevenir infecções. Nas horas seguintes, Pharma monta uma barraca ao redor da cama e deixa Solomon descansar bem enquanto se prepara para a cirurgia. Então, uma vez passadas as horas, ele o limpa completamente, administra antibióticos para evitar infecções e, finalmente, injeta um forte anestésico espinhal chamado bupivacaína diretamente em sua coluna vertebral. Depois ele coloca gelo nas costas de Salomon e pergunta se ele consegue sentir. Quando Salomon diz que não pode, Pharma confirma que o anestésico está funcionando e inicia a cirurgia. Uma hora depois, ele sai da tenda com confiança, garante aos outros que seu mestre deve se recuperar totalmente. Pede-lhes que mantenham sua verdadeira identidade em segredo e diz-lhes que retornem ao templo sagrado imediatamente para que Salomão possa descansar. Vários meses depois, Solomon sobe na hierarquia para se tornar bispo e visita Pharma em sua farmácia, carregando vários presentes e doces que deixam as meninas babando. Após as gentilezas, Pharma pergunta a Solomon sobre sua promoção repentina, e Solomon diz que fez isso apenas para ajudá-lo. Com Pharma permanecendo em silêncio, Solomon diz a ele que ao assumir seu posto, ele enviou um relatório ao grande templo, dizendo-lhes que nunca houve menino sem sombra. Embora feliz com a notícia, Pharma pergunta se é certo mentir para seus superiores, mas Solomon responde que é seu dever manter seu segredo escondido. Dito tudo isso, Salomon leva Pharma junto com Alan para uma sala mais privada para lhe mostrar a nova varinha divina que ele deseja lhe dar. Sem perder tempo, ele abre um grande baú no centro da sala e expõe o infame Panak Rabdos, uma varinha divina versátil que pode desmoronar e se estender livremente. Ao verificar a varinha, Pharma pergunta se está tudo bem para alguém como ele tê-la. Porém, em vez de explicar, Salomon o incentiva a pegar a varinha e ele obedece. No instante em que sua mão toca a varinha, ela emana uma luz sagrada, sinalizando que reconheceu a Pharma como sua proprietária, e Salomon se alegra. Por outro lado, Allen fica fascinado pela beleza da varinha. Então Pharma tenta dar a ela a varinha para segurar, apenas para que ela escorregue através dela e caia no chão. Esta estranha ocorrência confunde os dois, mas Salomon explica que o Panik Rabdos permite que apenas divindades guardiãs, como Pharma, os usem. Com isso, Pharma pega a varinha, pensa um pouco e a transforma em uma varinha mágica voadora. Depois disso, ele e Salomon dão um passeio lá fora e fazem uma pausa para discutir a pessoa por trás do ataque anterior à carruagem. Depois disso, Salomon dá a Pharma um talismã para suprimir seu poder divino e concede-lhe uma sombra falsa para que ele possa andar livremente ao sol. Pharma agradece sinceramente por sua ajuda e encerra a reunião para se juntar a Lodge e Blanche para um passeio improvisado. Na primeira parada, a Pharma compra algumas frutas e continua o passeio. No entanto, antes de irem longe, Pharma ouve uma senhora discutindo com o proprietário de outra farmácia próxima, Pierre, enquanto ela pergunta por que eles não vendem os medicamentos da farmácia Pharma. Em sua defesa, o farmacêutico-chefe, Pierre, diz à senhora que tudo na farmácia da Pharma cheira a peixe, seus preços ridiculamente baixos, seus remédios inéditos e até mesmo seu súbito aumento de reputação parecem bons demais para ser verdade. Além disso, dado o quão restritivas são as atuais políticas da guilda farmacêutica comum, Pierre diz à senhora que não pode se dar ao luxo de ir contra elas e aceitar suprimentos médicos da guilda farmacêutica, para não incorrer na ira deles. Ao ouvir tudo isso, Pharma se junta às meninas e volta para casa torcendo pelo assunto. Momentos depois, ele se encontra com ela em seu laboratório e discute a criação de uma nova guilda de farmacêuticos comuns, para que outras lojas possam se juntar a eles e ajudar a reduzir a lotação em sua loja. No entanto, enquanto trabalham para obter a aprovação de Elizabeth, Paron e seus asseclas se reúnem em segredo para desabafar e falar mal da farmácia farmacêutica por reduzir suas vendas, graças aos seus preços ridículos. Depois de expressar seu desdém pela farmácia farmacêutica, Varon proíbe todos os membros de sua guilda de terem qualquer contato com a farmácia. Caso contrário, eles serão expulsos da guilda, forçados a fechar suas lojas e privados de suas licenças comerciais.
Dito isso, a reunião termina e Pierre corre para a melhor farmácia comum da cidade com sua filha doente, Marie, nas costas para tratá-la. Infelizmente, ao chegar, percebe que o proprietário não está por perto e aos poucos cai em desespero. Porém, quando ele está prestes a desistir, Pharma passa. Percebe a fragilidade de Marie e pergunta a Pierre se ele o deixa ajudar. Pierre fica um pouco hesitante em aceitar sua ajuda porque sabe claramente quem é Pharma. Mas depois de dar outra olhada no rosto doente de sua filha, ele muda de ideia e segue Pharma até sua farmácia de boa-fé para conseguir o tratamento de que ela precisa. Lá, Pharma leva Pierre para dentro do prédio pela entrada dos fundos e garante que ele e Pierre estejam usando máscaras para evitar que a infecção se espalhe. Uma vez resolvido isso, Pharma pega seu diário e faz algumas perguntas a Pierre sobre a dieta, idade, altura e até peso de sua filha, o que choca o próprio Pierre. Embora responda com facilidade as primeiras perguntas, quando Pharma pergunta sobre o peso de Marie, Pierre fica muito confuso porque não havia balanças competentes em seu mundo. Sabendo disso, a indústria farmacêutica imediatamente pega uma balança e mede a diferença entre seus pesos para obter uma resposta precisa. Enquanto faz isso, Pierre, que costumava pensar que era um farmacêutico experiente, se perde na meticulosidade da indústria farmacêutica, mas a farmacêutica explica que ele está apenas medindo o peso dela para determinar a dosagem apropriada. Em seguida, ele tira uma amostra de escarro da boca de Marie e finalmente a examina com seu olho divino bem na frente de Pierre, que percebe. Chocado, ele pergunta a Pharma o que acabou de fazer, mas Pharma explica que é simplesmente uma arte divina que o ajuda a diagnosticar problemas médicos rapidamente e acrescenta que Marie está sofrendo de gripe, um resfriado forte. Ao ouvir isso, Pierre enlouquece ao pensar inicialmente que um espírito maligno possuía Marie. Mas Pharma explica o vírus que causa a doença e prescreve um pó para inalação para ela usar nos próximos dias. Em seguida, ele dá mais detalhes sobre como a droga destruirá as bactérias, mas então rapidamente para evitar aborrecê-las e deixa Marie descansar. Mais tarde naquela noite, Pharma acompanha Pierre até os portões da farmácia e promete responder a uma ligação noturna se Marie adoecer novamente. Impressionado com sua preocupação com seus pacientes, Pierre pergunta a Pharma quanto ele cobrará por toda sua gentileza. Mas quando Pharma cobra amendoins dele, alegando que ele está feliz em ajudar sua filha, Pierre recua em estado de choque, agradece pela ajuda e volta para casa. Mais tarde naquela noite, Pierre relaxa em seu escritório, revisitando tudo o que aprendeu como farmacêutico e repensando a decisão de sua vida. Enquanto ele faz isso, sua esposa retorna do quarto de Marie com a boa notícia de que a droga funcionou. Mas Pierre conta a ela com uma expressão triste que comprou o remédio na farmácia porque não tinha outra escolha na época. Agora que ele viu por si mesmo o quão elevados são os padrões de tratamento lá, ele diz à sua esposa que a indústria farmacêutica é um farmacêutico experiente que mostra verdadeira preocupação com seus pacientes, como um farmacêutico ideal deveria fazer. No entanto, em comparação com a grande maioria das coisas às quais o setor farmacêutico provavelmente foi exposto como nobre, Pierre sente que está em grande desvantagem por ser um mero farmacêutico comum. Então ele começa a chorar, desejando poder simplesmente ir à farmácia e pedir ajuda sem se preocupar em ofender a guilda. Com pena dele, sua esposa tenta animá-lo, mas infelizmente Pierre ainda não cede. Poucos dias depois, Warren organiza outra reunião ao perceber que a farmácia da Pharma, que eles pensavam que seria extinta em breve, tornou-se ainda mais popular. Enquanto os outros comerciantes de lixo inúteis murmuram, Pierre permanece quieto, sabendo muito bem que esses idiotas não sabem nada melhor. No entanto, em meio ao rebuliço, Varron vê Pierre parecendo terrivelmente quieto, então ordena que ele dê seus 2 centavos sobre o assunto. Com isso, Pierre se levanta e pergunta aos idiotas se eles já visitaram a farmácia de Fama antes. Quando eles obviamente dizem não, ele os incentiva a verificar por que seus clientes nunca mais voltam à loja e então admite que foi lá recentemente para fazer tratamento para Marie. Enquanto o buraco explode em estado de choque, Pierre conta a ele sobre a hospitalidade que a indústria farmacêutica lhe mostrou naquela época, bem como o tratamento igual que ele dá aos nobres e plebeus. Mas mesmo assim, Varron se irrita e o acusa de cair no engano da indústria farmacêutica. Depois disso, ele faz um discurso retórico de 2 minutos sobre os aristocratas inúteis e como eles tratam os plebeus como eles. Então, depois de quase sofrer seu segundo ataque cardíaco, ele se lembra da dor que suportou quando teve que enterrar seu filho. Só porque ele não tinha dinheiro para pagar, o remédio do aristocrata quebra quando ele desaba ainda mais e finalmente termina seu discurso aconselhando que eles eliminem a ameaça antes que ela os elimine. Após seu discurso retórico, Pierre responde, aconselhando que eles aprendam com a indústria farmacêutica, em vez de apenas vender remédios incompletos aos pacientes, como se fossem fraudes. Mas então, Varron decide que já está farto, então o demite instantaneamente. Nos dias que se seguem, o pobre Pierre perde tudo o que tem, a mercadoria, a licença e tudo o que o torna farmacêutico. Então, um dia, enquanto ele fica de mau humor do lado de fora de sua loja em ruínas, Pharma aparece e pergunta o que há de errado. Sem mais nada no nome, Pierre conta tudo a Pharma e acrescenta que deixará a cidade em busca de pastos mais verdes. Sentindo pena dele, Pharma conta a ele sobre o novo prédio dos guildes com a permissão de Elizabeth e pede que Pierre se junte a eles.
Depois de confirmar que está falando a verdade, Pierre se junta sem pestanejar. Em apenas alguns meses, ele transforma sua loja em uma muito melhor e fica com medo no dia da inauguração, com medo de não ter clientes. Depois de receber o incentivo de seus 2 maiores fãs, sua esposa e filha, Pierre abre as portas de sua nova farmácia. Mas, para sua surpresa, ele encontra um barco cheio de clientes já esperando para tratá-lo com condescendência em seu primeiro dia, e com lágrimas nos olhos, os recebe. Mais tarde naquela noite, Bruno sonha com o mesmo homem acorrentado, que se chama Camus. Desta vez, ele se lembra de ter testemunhado algo semelhante a um exorcismo realizado nele pela igreja para livrá-lo de sua doença mental. Quando isso termina, Bruno se aproxima de Camus, que já foi aclamado como um gênio único, e pergunta por que ele jogou fora a boa reputação que construiu como um profissional médico experiente apenas para conduzir experimentos humanos grotescos como se fosse Victor Frankenstein de Temur. Depois de uma embaraçosa demonstração de loucura, Camus diz a ele que é porque de repente ele ficou fascinado demais em encontrar o ponto de inflexão da humanidade. Nesse ponto do pesadelo, Bruno acorda suando e confuso. Poucas horas depois, durante o café da manhã, Pharma percebe Bruno se afastando da mesa e pergunta se algo o está incomodando. Para evitar preocupações desnecessárias, Bruno diz que está apenas pensando em algo e pede que ele não se preocupe. Nesse momento, chega uma carta do irmão mais velho de Pharma e Blanche, Polly, que atualmente estuda em uma das melhores faculdades de medicina do Império, e Bruno a lê para sua família. Com base no conteúdo, parece que Powell está atrasando sua visita domiciliar porque precisa terminar alguns trabalhos acadêmicos que sobraram. Ao ouvir isso, a bonitinha Blanche dá um pum no cérebro tentando se lembrar da faculdade exata que seu irmão mais alto está cursando atualmente. Felizmente, antes que ela desmaie por causa da gagueira, Lati aparece e diz a ela o nome da faculdade que Polly frequenta. E Blanche imediatamente sorri com um sorriso adorável. Depois do café da manhã, Bruno chama a Pharma ao seu escritório para contar sobre a feira de um mês que começará na capital no mês seguinte. É verdade que o evento em si não é grande coisa, mas como comerciantes de todo o mundo se reunirão em sua cidade para negociar, Bruno alerta que eles, como farmacêuticos, devem ter cuidado com quem e o que entra pelos muros da capital. Confuso, Pharma pergunta por que seu pai está falando tão sério, e Bruno diz que é porque uma estranha epidemia eclodiu em um de seus estados coloniais, e já ceifou mais de 1000 vidas. Chocado, Pharma faz todas as perguntas certas sobre a natureza da doença, mas por enquanto Bruno nem sabe porque a equipe de pesquisa enviada para investigar a doença perdeu 2 de seus membros. Com isso, Bruno avisa a Pharma que alguns comerciantes podem trazer cargas contaminadas para a cidade e até mesmo para sua cidade, que atualmente governam. Portanto, para evitar um surto, ele aconselha que tenham cuidado. Com isso, Pharma pergunta se há alguma amostra que ele possa examinar para encontrar uma cura para esta doença. Mas quando Bruno lhe conta que a maioria das amostras já foi queimada, o manuzinho percebe que este mundo está realmente cozido. Seguindo em frente, Pharma relê a carta de Palha para si mesmo. No entanto, ao saber que alguns dos sintomas da doença incluem necrose e extremidades enegrecidas, ele pede a Bruno que peça a Palha que envie cópias dos esboços de amostras de micro-organismos retirados de seu microscópio o mais rápido possível. No dia seguinte, Pharma se encontra com Ellen na farmácia para discutir o que Bruno lhe contou. Depois de explicar a situação, ele está prestes a revelar seu plano de contingência quando Lotus interrompe repentinamente com uma carta de pombo-correio de Polly. Ao abri-lo, Pharma estuda o esboço e fica imediatamente apavorado ao perceber que a epidemia é a infame peste negra. Com o tempo a esgotar-se, envia imediatamente 2 dos seus melhores funcionários, Adam e uma outra rapariga, para Marsella com instruções para estabelecer uma estação de quarentena e tratamento para observar qualquer novo navio que chegue ao seu porto comercial. Depois ele visita seu pai em seu escritório e apresenta seus resultados para análise posterior. Como era de se esperar, Bruno já sabe que a praga é a peste negra, mas só saber não basta, principalmente porque roedores e pulgas podem transmitir facilmente a doença. Entendendo o quão perigosa essa doença pode ser para sua capital, Pharma conta ao pai que já enviou Adam a Marsella para instalar estações de quarentena lá e que também treinou alguns alunos seus em Helens, um método de inspeção eficiente para diagnosticar a doença muito mais rápido. Porém, apesar de impressionado com o raciocínio rápido de Pharma, Bruno ainda fica triste porque ainda não há cura para a peste negra em seu mundo. Só então Pharma chega com a maior garra de Kobe e diz ao pai que já sintetizou a levofloxacina, um antibiótico forte e eficaz contra a bactéria que causou a peste negra. Embora ainda seja a única pessoa naquele mundo que consegue sintetizar o remédio, ele diz a Bruno que já enviou as doses necessárias para as farmácias parceiras para serem embaladas. Com isso, o humor de Bruno melhora instantaneamente. Mas Pharma o avisa que eles ainda precisam ver a rainha para obter permissão. Então Bruno vai imediatamente para o palácio. Lá, eles explicam a situação a Elizabeth e buscam sua aprovação para instalar estações de quarentena nos portões da capital, bem como para incentivar os moradores a exterminar ratos e pulgas de suas casas e a ferver suas roupas antes de vesti-las.
Assim que terminam de explicar, Elizabeth concede-lhes toda a permissão necessária, diz a Bruno e Pharma que confia neles para evitar que a doença cause estragos em sua nação e depois vai embora. Poucos dias depois, a Pharma cria o primeiro microscópio composto do mundo e explica seu modo de operação a Cedric. Em seguida, ele pede uma atualização sobre o desembolso do remédio para a peste negra. E Cedric garante que já fizeram todos os preparativos necessários para distribuí-lo gratuitamente a quem precisa. Satisfeito com a resposta, Pharma encerra o encontro com Cedric, deixando a drogaria em suas mãos e se prepara para sua próxima viagem a Marsella. Enquanto isso, Elizabeth convoca uma reunião com 2 de seus subordinados para uma atualização sobre todos os preparativos da feira. Felizmente, as coisas parecem estar indo bem, já que até mesmo Salomon e seus asseclas do Templo Sagrado também concordaram em ajudar a prevenir um surto na capital, o que Elizabeth aprecia. Mais tarde naquele dia, enquanto Pharma e Ellen deixam o prédio da farmácia em direção a Marsella, Pharma fica com medo porque não sabe se é bom o suficiente para lidar com uma verdadeira praga. Enquanto ele reflete sobre suas inseguranças, Ellen percebe seu nervosismo e garante que ele derrotará a peste negra. Dias depois, Ellen e Pharma finalmente chegam ao porto de Marsella. Depois de se instalarem, eles imediatamente começam a trabalhar inspecionando todos os navios que chegam ao porto para evitar que a doença chegue ao continente. No entanto, antes de se aproximarem dos navios ancorados no mar, eles vestiram trajes anti-perigo e se encontraram com Adam e a outra garota que também estava preparada para revisar seus relatórios sobre os navios. Ao ouvi-los, a Pharma os incentiva a operar com a máxima discrição e a tomar as medidas apropriadas quando necessário, e então os dispensa para iniciar a inspeção dele e de Alan. Nas horas seguintes, Pharma embarca no primeiro navio, pede desculpas ao capitão Cabeça de Vento pelo problema e fala com o farmacêutico a bordo do navio para ver seu relatório sobre a tripulação. Depois disso, ele desce ao convés, observa as condições atuais das cabines e unidades de armazenamento de carga do navio e, após horas de inspeção cuidadosa, finalmente passa o navio como livre de doenças. Com isso resolvido, ele entra em um barco salva-vidas com Allen e navega para o próximo navio que deveriam inspecionar. Infelizmente, à medida que se aproximam do segundo navio, o capitão atira tomates podres neles, alegando que estão perdendo tempo verificando se há uma doença que provavelmente não existe e exigindo que o deixem atracar no porto naquele instante. Enquanto Pharma e Ellen pensam silenciosamente no que fazer, o capitão de outro navio entra na conversa. E antes que percebam, os dois começam a reclamar e discutir como aqueles pirralhos irritantes do iPad. Depois de suportar suas lamentações por vários minutos, Ellen se cansa de sua estupidez. No entanto, quando ela está prestes a colocar algum sentido neles, Jan chega, comandando a infame frota escarlate do Império, atira uma bala de canhão contra eles e ordena que o resto dos capitães descontentes deixem Pharma fazer seu trabalho. Pouco depois, ele convida Pharma e Ellen para bordo de seu barco, brinca com elas e agradece por sempre manterem seus marinheiros livres do escorbuto com seus doces de vitamina C. Depois de mais algumas conversas, Pharma e Ellen terminam a inspeção do dia e voltam para a Terra, onde encontram outros 2 profissionais médicos e esfregam Minas. Infelizmente, poucos minutos após o início da discussão, Adam de repente invade a sala com urgência e diz a Pharma que várias pessoas em uma pequena vila de pescadores próxima morreram após desenvolverem febre alta. Enquanto Pharma e Ellen tentam entender o que aconteceu, Adam conta que um navio se cansou da fiscalização no porto de Marsella e decidiu entrar ilegalmente no Império por aquela vila sem saber que carregava a bactéria mortal junto com a carga. Com isso, Allen pergunta se eles ainda têm acesso aos idiotas que economizam. Mas quando Adam diz que não, Pharma pergunta sobre a situação atual na aldeia e Adam diz que teme que a peste negra já tenha atingido o continente. Ao ouvir isso, Pharma percebe que já passou o tempo suficiente, então ele arruma seu equipamento de proteção e sai da barraca para chegar à vila o mais rápido possível. Allen tenta impedi-lo de ir, alegando que sua unidade pode entrar em colapso sem ele para guiá-los, mas Pharma garante que eles ficarão bem sem ele, ativa sua varinha divina Panak Rabdos e voa em direção à vila. Momentos depois, ao chegar à aldeia, ele encontra um monte de gente tentando fugir da aldeia para evitar a ira do espírito maligno que atualmente está assassinando pessoas. O agricultor sabe que o risco de contágio será ainda maior se permitir que essas pessoas pobres deixem a aldeia. Então ele pousa na frente deles, coberto da cabeça aos pés com uma capa toda branca, e exorta todos a voltarem para a aldeia. No entanto, as pessoas desesperadas não lhe dão atenção, pois muitos afirmam que ele pode ser o espírito maligno que amaldiçoou a sua aldeia, aumentando ainda mais a tensão no ar. Imperturbável, a Pharma dá-lhes mais um aviso para regressarem à sua aldeia para reduzir o risco de propagação da doença. No entanto, quando eles ainda decidem ouvi-lo, ele enfia a varinha no chão e cria uma enorme cúpula de gelo que envolve a vila em gelo, tudo para conter a doença. Depois disso, ele tira o disfarce, se apresenta como farmacêutico real e avisa que veio com remédios para salvá-los da peste negra. Vendo isso, as pessoas finalmente se acalmam e decidem obedecer às instruções da Pharma. Momentos depois, Pharma abre um mapa da aldeia e diz aos mais velhos que vai dividir a aldeia em 3 grandes seções. Um para os gravemente infectados, outro para os levemente infectados e o último para os não infectados.
tudo para facilitar muito o diagnóstico e o tratamento para ele. Enquanto isso, a frota de Jean avista um navio suspeito a bom bordo, afastando-se de qualquer curso normal e totalmente silencioso no rádio. A julgar pelo momento e pelo símbolo de salve nossa alma em sua bandeira, ele percebe que é o navio renegado que eles estão procurando e navega mais perto para ver melhor. Assim que estiverem perto o suficiente, ele faz um de seus rapazes subir nas velas para ter uma visão clara do convés do outro navio. Em segundos, o cara grita e diz a Jean e aos outros que todas as almas daquele navio estão mortas. Isso envia ondas de medo puro por suas espinhas. No entanto, em vez de enviar alguém para verificar e correr o risco de espalhar a doença para o navio, Jean toma a iniciativa de bombardear o navio e enviá-lo para o vestiário de Davy Jones. Para fazer isso, ele instrui seus homens a equipar todos os canhões de todos os seus navios e aguardar seu comando antes de atirar. Então, quando as bombas estão prontas, ele se lembra de algumas palavras gentis que Pharma uma vez lhe disse. Fala mal dos idiotas do navio por ignorarem o procedimento e causarem suas mortes e finalmente dá a ordem de atirar. Mais tarde naquela mesma noite, depois de tratar todos na parte ligeiramente infectada da vila, Pharma muda-se sozinha para a seção gravemente infectada da vila para atender os pacientes moribundos ali estacionados. Ao chegar à estação de quarentena, Pharma localiza a enfermaria e encontra mais de uma dúzia de pacientes deitados em camas improvisadas, com cerca de 5 pessoas cada uma usando máscaras de médico da peste cuidando deles. Enquanto ele fica olhando em estado de choque, um dos médicos o vê e ordena que ele volte para casa, pensando que ele é apenas um garoto qualquer. Mas, felizmente, um deles é subordinado de Salomon, então ele reconhece Pharma, presta sua homenagem e o dá as boas-vindas a bordo. Depois disso, Pharma obtém permissão para tratar os infectados e, em seguida, instrui todos a se separarem e prepararem os pacientes para a ingestão emergencial de medicamentos, para que ele possa examinar a condição de cada paciente. Depois disso, ele ativa seu olho divino, examina todos os pacientes ali e descobre que ele não está com a peste e 2 não. Após o diagnóstico, a indústria farmacêutica decide usar a levofloxacina para tratar os pacientes infectados. Mas, quanto aos outros 2, que acabaram de pegar um resfriado comum, ele os manda para casa com o remédio adequado para curar os sintomas e continua administrando o medicamento aos pacientes. No meio do tratamento, ele fica cansado e deseja poder acelerar o tratamento para poder sair rapidamente e rastrear aqueles canalhas desonestos que atualmente correm em direção à capital para infectá-la. Felizmente para ele, os outros médicos terminam seus trabalhos mais cedo, então em vez de perder mais tempo, ele os envia atrás daqueles canalhas com instruções específicas para queimar a carga assim que for encontrada e administrar remédios aos infectados, depois continua seu trabalho. Mais tarde naquela noite, Allen e seus novos colegas terminam de inspecionar outro navio. Mas depois de eliminá-los, ela fica muito ansiosa com o que pode acontecer se ela errar, especialmente porque ela não tem poderes especiais farmacêuticos. Um de seus colegas percebe seu nervosismo e garante que ela está fazendo um trabalho melhor na contenção da infecção do que a indústria farmacêutica, o que deixa um sorrisinho no rosto de Ellen. Enquanto isso, Bruno convoca uma mulher de 60 anos chamada Casper, professora aposentada de microbiologia da Faculdade de Medicina, ao seu escritório para uma discussão de emergência. A princípio, a pobre mulher presume que Bruno pretende cortar seu financiamento e deixá-la em paz, mas, para sua surpresa, ele garante que deseja discutir um assunto muito urgente relativo à peste negra. Chocado, Casper gagueja enquanto pergunta o que poderia ser, mas para evitar explicações exageradas, Bruno diz que quer que ela extraia uma substância medicinal de um micro-organismo e depois lhe dá uma folha de papel com uma explicação detalhada de como cultivar e extrair o medicamento. Depois de ler tudo, Casper diz a Bruno que ela acidentalmente subcultivou o micro-organismo exato que eles precisavam em seu laboratório há muito tempo. Chocado ao ouvir isso, Bruno imediatamente corre para o laboratório para verificar. Ao confirmar que ela realmente cultivou o organismo, ele autoriza um orçamento especial para ela e determina que todos os pesquisadores daquela escola a ajudem a produzir e extrair em massa. Porém, quando ele está saindo, uma senhora invade a sala segurando um relatório de Marcélia e informa Bruno sobre isso. Enquanto isso, Pharma termina de administrar remédios a todos os pacientes e voa imediatamente para a capital, após dar mais algumas instruções aos farmacêuticos da aldeia. No caminho, ele avista fumaça no horizonte e pousa imediatamente para investigar. Lá, ele avista alguns dos médicos que enviou em missão anteriormente, restringindo os idiotas desonestos e queimando sua carga. Então ele se junta a eles para interrogar os canalhas que prenderam. Sem perder tempo, Pharma avisa que foram infectados pela peste negra e promete tratá-los se souberem quantas carroças havia e o que carregavam. Temendo por suas vidas, um dos homens contidos lhe disse que havia 4 carroças no total, 2 carregadas com produtos tecidos à mão, uma com especiarias e uma com animais.
Ao ouvir isso, Pharma pergunta que tipo de animais estavam na última carroça, e o homem diz que eram estranhos esquilos brancos do mesmo estado colonial onde a epidemia começou. Com isso, Pharma engasga em estado de choque e faz mais algumas perguntas para confirmar suas suspeitas. Depois disso, ele pergunta quantos deles estão indo em direção à capital, e o homem diz que são 24 trabalhadores e 5 cavaleiros sagrados. Ao ouvir isso, os outros médicos perguntam ao homem por que os cavaleiros sagrados os estão escoltando até a capital, mas ele diz que os cavaleiros embarcaram no navio durante a viagem, então ele não sabe. Com base em tudo o que ouviram até agora, a indústria farmacêutica sente que algo está errado, pois o motivo por trás deste ataque sem sentido não faz sentido. De qualquer forma, agora que recebeu todas as informações de que precisa, ele ordena aos seus médicos que tratem esses homens tolos com suas doenças, garantam que queimem toda a sua carga e os submetam às autoridades competentes, depois ele vai embora. Na mesma época, Bruno atualiza Elizabeth sobre tudo o que aprendeu com o relatório da Pharma, incluindo que um exército rebelde está a caminho da capital enquanto eles falam. Sem tempo a perder, Elizabeth ordena que seus homens aumentem a segurança em torno de seus portões e estabeleçam estações de quarentena perto deles para que possam testar facilmente aqueles que imigram para a cidade. No dia seguinte, Pierre recebe um novo lote de amostras de escarro do 6º portão da capital e examina uma delas ao microscópio. No momento em que ele detecta a cepa da bactéria da morte negra em seu escarro, ele envia seus homens ao 6º portão para isolar essas pessoas e iniciar o tratamento imediatamente. Mas, infelizmente, antes de chegarem lá, os 5 cavaleiros sagrados farmacêuticos descobriram sobre a violação anterior do portão e atacaram todos lá. Em meio à confusão, Pierre corre de volta ao posto para proteger os remédios da indústria farmacêutica. Mas em pouco tempo, os Cavaleiros Sagrados libertam os esquilos brancos que carregam o patógeno da Morte Negra para a cidade através de um redemoinho. Logo depois, Pierre percebe os esquilos invadindo a cidade e imediatamente descobre os planos do invasor. Para reduzir a propagação, ele faz com que os guardas reais toquem o alarme da cidade. Assim, todos permanecem vigilantes e correm para informar os outros sobre o que aconteceu, sem saber que o perpetrador, uma figura escura e encapuzada que exala um miasma maligno, está apenas relaxando em um prédio alto na capital, observando o caos se desenrolar. Enquanto isso, um guarda real invade a sala do trono de Elizabeth para informá-la de que estão sob ataque dos Cavaleiros Sagrados de uma de suas nações aliadas. Ao ouvir isso, Elizabeth recua em estado de choque. Mas quando ela descobre que eles enviaram apenas 5 cavaleiros sagrados, ela imediatamente os subestima e diz ao guarda para eliminá-los. Só então Bruno chama sua atenção, lembra-lhe a crise atual que enfrentam e a aconselha a tratar esse ataque aparentemente pequeno como um ato intencional de infecção. Confiando em seu julgamento, Elizabeth tenta entender por que eles os trairiam daquela maneira, especialmente porque o monarca anterior morreu há pouco tempo. No entanto, Bruno diz a ela que o culpado deve ser alguém que entende exatamente como funcionam doenças epidêmicas como a peste negra. Alguém como seu velho amigo e arqui-inimigo, Camus. Na mesma época, os Cavaleiros Sagrados enfrentam os Guardas Reais em uma batalha de artes divinas e os dominam com sua magia de vento e gelo. Felizmente, antes que eles acabem com os guardas reais inúteis, Salomão aparece em seu gotejamento sagrado ao lado de seus subordinados, enfia seu cajado no chão e libera uma arte divina chamada Fúria da Terra, que retira o poder divino dos cavaleiros sagrados. Pouco depois, outra explosão ocorre nas proximidades, causando ainda mais caos. Lottie e Cedric, que por acaso estão na estação de quarentena de Pierre, ouvem e percebem que fica perto da farmácia da Pharma. No entanto, quando eles estão prestes a ir para lá, Lottie avista a Pharma voando para a capital com sua varinha e engasga em estado de choque enquanto ele se dirige direto para a Torre do Sino. Ao pousar, ele examina a cidade para avaliar até que ponto a infecção se espalhou. Mas no processo, ele avista esquilos brancos planando correndo sobre os telhados próximos e percebe que terá um trabalho árduo. Sabendo disso, ele pega sua varinha e voa mais fundo na cidade, onde logo avista seu pai. Curioso, ele pousa, encontra-o e caminha com ele em direção ao 6º portão para ver os guardas reais. Lá, encontram os guardas torturando e interrogando um dos invasores, exigindo que ele divulgue seu objetivo. Porém, para sua surpresa, o invasor lhes diz, enquanto tossia sangue, que eles não sabem nada sobre a peste negra, pois estavam apenas fazendo o que aquele espírito maligno e sombrio lhes disse para fazer, para que ele não destrua toda a cidade. Ao ouvir isso, Bruno dá um passo à frente, descreve a estrutura facial de Camus para eles e pergunta se ele é a mesma pessoa. Chocado, o invasor diz que acertou a descrição e morre logo em seguida junto com seus demais colegas. Enquanto Salomon e os guardas reais recuperam os corpos do invasor para o enterro, o alarme da cidade para de tocar de repente. E Lottie, pensando que eles estavam fora de perigo, corre até a farmácia para verificar. Momentos depois, enquanto Pharma explica seu próximo passo para seu pai, ele de repente sente uma sensação muito ameaçadora atrás de si e examina o local com seu olho divino.
Quando ele avista uma silhueta escura no prédio de sua farmácia, ele pede licença e corre-se em direção a ela para investigar. Enquanto isso, Bruno ordena que os guardas continuem tocando o alarme, confundindo Lottie e Cedric, que estão perto da entrada da farmácia. Pensando que a Pharma já está no prédio, dadas as janelas abertas, Cedric deixa Lottie entrar independentemente do alarme e segue em breve. Em pouco tempo, Lottie entra no laboratório de Pharma, esperando encontrá-lo lá. Mas para sua consternação, ela o encontra vazio. Enquanto ela se move para fechar as janelas abertas, Cedric aparece de repente atrás dela e desmaia. Assustada, Lottie se vira para ver o que aconteceu, apenas para encontrar Camus parado na entrada, segurando uma adaga manchada com o sangue de Cedrico. Na mesma época, Pharma chega à sua farmácia e examina o prédio com seu olho divino. Quando ele avista Camus em seu laboratório, ele sobe correndo com seu pai e invade o prédio. Lá, ele avista Lottie e Cedric inconscientes um ao lado do outro e corre para diagnosticar suas condições enquanto Bruno fica para trás e ataca Camus com uma bala de gelo. Depois de sobreviver ao ataque, Camus, que parece um péssimo projeto de Halloween, enfrenta Bruno e revela alguns de seus ideais idiotas, na esperança de finalmente criar um par e entendê-lo. Claramente, Bruno é um cara legal, então ele continua atacando Camus para mantê-lo afastado, enquanto Pharma examina Lottie e Cedric com seu olho divino. Após 5 minutos de exame constante, Pharma identifica uma grande mistura de venenos alojados em suas feridas e lentamente começa a eliminar cada um deles com a habilidade de sua mão esquerda. Nesse exato momento, Camus subjuga Bruno e pega um dos potes de veneno da Pharma. Sem hesitar, ele abre o frasco, faz um discurso estúpido sobre como é maravilhosa a coleção de venenos da Pharma e tira um pequeno pedaço de veneno em pó para testar em suas novas vítimas. Recusando-se a deixar isso acontecer, Pharma imediatamente elimina o veneno com a habilidade de sua mão esquerda e bate em seu rosto com um soco sagrado no momento em que Camus tenta atraí-lo com raiva novamente. Depois, Camus joga os frascos de veneno em Pharma para que eles quebrem e afetem seu corpo, mas Pharma os elimina com essa habilidade de sua mão esquerda e continua ouvindo o latido de Nimrod o dia todo até domingo. Quando ele se cansa dos latidos constantes do idiota, Pharma fortalece seu punho direito com poder divino, dá um soco em Camus para fora do prédio e o joga no chão com mais um soco sagrado. Depois disso, ele apunhala Camus na barriga com sua varinha sagrada e ativa uma técnica de purificação, que não apenas mata Camus, mas também livra toda a capital da infecção, usando uma luz limpa e purificadora. Na sequência, Lottie abraça Pharma por trás, com lágrimas nos olhos, e o dá as boas-vindas de volta à Terra. Após a morte de Quemar, a vida na capital voltou ao normal, e Pharma e a sua equipa conseguiram tratar todos os doentes no devido tempo, produzindo levofloxacina em massa e distribuindo-a a outras farmácias. 2 meses depois, Casper volta a trabalhar em tempo integral como microbiologista. Pharma conserta sua farmácia e Elizabeth declara oficialmente as fronteiras da capital abertas para a feira. Nos dias seguintes, Pharma reabre sua farmácia, se reúne com Jean e Salomon e atende seus clientes. Isso nos leva ao final do vídeo. O que você acha que acontecerá a seguir com Pharma e sua farmácia? Você acha que eles poderão realmente viver uma vida feliz depois disso, ou mais inimigos aparecerão para combatê-los? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você quiser mais recapitulações de anime como essas, assista a este vídeo.